Certo. Boa noite, estamos reunidos para discutir o conto Jardim de Veredas que se Bifurcam, de Jorge Luiz Borges. Mais um encontro aqui do nosso clube Divina Comédia Humana. A nossa primeira pergunta sempre é, ao meu ver, a pergunta mais importante, que é a pergunta sobre as suas impressões de leitura. Se foi uma leitura tranquila, se foi uma leitura fácil, quais foram as impressões, como é que foi essa experiência de leitura ou de releitura para vocês, né? Eu coloquei um cronômetro aqui para ler esse conto e me pareceu um conto rápido, né? Você lê rápido, mas não quer dizer que você entende rápido. São muitas camadas que acabam nos convidando assim às releituras. Vou passar aqui a palavra para o Gleison, para ele dizer as impressões dele, como é que foi essa experiência de leitura, e aí depois vou passando para os outros. Vocês vão levantando a mão e a gente vai passando, ok? Professor, você falou um pouco justamente do que eu senti, que foi essa questão de... É um conto bem curto, né? Você lê rápido. E a minha primeira impressão foi de não entender muito, assim, de sentir que muita coisa ali era arbitrária, mas ao mesmo tempo sentir que tinha alguma coisa, tinha mais por trás, até porque a gente conhece Borges. E aí fica com aquela dúvida e no fim você vai lendo de novo, pensando o que acontece, você vai percebendo que as coisas não são realmente arbitrárias, que existem várias camadas ali para entender aquilo. Primeiro plano e depois outras coisas mais fundas, onde cada coisa vai fazendo mais sentido e vai ficando mais filosófica. Então, foi essa a minha impressão inicial, sabe? Obrigado, Gleison. Fidelis. Beleza. Pois é, já dei boa noite aí para o pessoal. Para mim, a leitura dos textos do Borges realmente é um grande desafio, né? Então, eu encarei esse texto como um desafio. E a leitura não bateu fácil, embora não seja um conto muito extenso, era um tema árduo, que fala sobre um ambiente de guerra, enfim, eu tive que reler, eu li assim que foi indicado e reli nessa semana agora, então a impressão foi de, primeiro, estranhamento pelo tema que ele escolheu, é o segundo livro que eu leio dele, no caso, o primeiro eu li um livro, agora o conto, né? E ele tem essa coisa meio enigmática, muita coisa subentendida dentro da escrita dele, então isso me levou a ficar numa leitura mais atenta. Mas é isso, é só um estranhamento inicial, mas depois eu passei a curtir, assim, achei que dali tinha ideias relevantes, eu acho que o questionário abrange bastante coisa, a gente vai poder conversar melhor sobre isso. Valeu. Obrigado, Fidelis. Alguém mais gostaria de dizer suas impressões iniciais? Leonardo. Boa noite, pessoal. Eu também não achei muito simples a interpretação. Eu confesso que eu já tentei me aventurar em Borges, comecei a ler ali li metade do Aleph, não achei fácil, parei porque estava com demanda de trabalho, li esse conto hoje e, e vou compartilhar a opinião dos colegas, né? Assim, é curto, mas é denso, né? Estava olhando umas videoaulas, tem até, vocês já devem saber, muito provavelmente, o tradutor dessa edição agora, que é um professor da USP, né, tem uma aula dividida em 3 partes, em que ele vai falar desse conto, assim, é bem longo, eu só comecei a ouvir, mas acho que dá para a gente tentar destrinchar alguma coisa aqui, né?
Curioso, esse é o segundo conto do Borges que nós trazemos aqui para o nosso clube, né? E o primeiro foi o Aleph. E quando eu trouxe o Aleph, era um momento de... Nosso clube batia 20 pessoas, assim, em cada encontro, né? E aí o Borges veio e quebrou isso, né? Foi um número reduzido. Aí eu fiquei, poxa, Borges, eu acreditava que tinha um potencial, assim, né? De agradar o público, né? De despertar interesse. Mas, às vezes, ele parece mais intimidador, né? Ele às vezes parece muito intimidador, porque tem essa coisa filosófica, né? Tem, às vezes, uma pegada também mística, né? Assim, uma pegada meio metafísica. E eu também percebo isso, às vezes, no Machado de Assis, né? Em alguns textos do Machado também tem essa pegada. Muitos dos textos que nós discutimos aqui do Machado tinha essa coisa, assim, essa conexão com uma filosofia árabe, né? Com a metafísica. Alguém falou sobre a tradução. Eu realmente senti que quando eu li em português foi menos fluido para mim, sabe? Eu fiquei com grandes bloqueios, né? Enquanto a leitura do texto mesmo do Borges me pareceu mais agradável, assim, eu consegui ter mais atenção. Eu estou usando essa ediçãozinha aqui, ó, uma edição, né, da Academia Espanhola, que é o Borges Essencial. Aí são vários livros aqui em um. Mas eu tenho também essa outra versão aqui, né, que não sei se vai dar para ver. Mas tá até no plástico, porque como eu tenho nessa outra aqui, eu acabei... E, se eu não me engano, a tradução, a edição, a tradução em português está do Carlos Nejar, né, pela Companhia das Letras. E aí muita gente criticou algumas opções, né, que o Carlos Nejar, que é um grande poeta lá do Sul, né, acho que ele é o pai do Carpinejar, né, muita gente criticou algumas opções que o Nejar fez, né. Alguém mais gostaria de dizer suas impressões? Érica, eu acho que a Vivian escreveu aqui que ela está em trânsito, né? Então, mas na hora que quiserem dizer suas impressões, vocês fiquem à vontade. Érica, Gente, desculpa não ligar a câmera, mas eu já tô deitada. Eu gostei do conto, eu achei o final surpreendente. E isso que o Fidelis falou, até coloquei no chat de ter uma coisa subentendida. Eu também senti, fiquei pensando como seria ler ele em espanhol, né? Fiquei imaginando assim, poxa, será que essa tradução aí não se perdeu alguma coisa? Foi a primeira leitura que eu fiz de Borges. E é isso que você falou. Eu acho que ele é meio enigmático, meio filosófico, mas eu achei interessante. Eu gostei. obrigado, Érica. Pois é, como eu estava dizendo, até que ponto o Borges ele acaba nos intimidando assim no primeiro contato, né? Mais do que atraindo, ali, despertando uma curiosidade. Uma das coisas que eu achei, que eu gosto, assim, nessas obras que nós analisamos aqui, eu gosto muito de discutir a questão de uma certa suspeita, né, a respeito da narrativa, né? Então, assim, às vezes a gente não tenta levar aqui as coisas muito ao pé da letra, né? Então eu vou catando ali alguns elementos, né, que tornam a narrativa
é algo mais aberto, algo em que, né, consegue, de certo modo, abrigar ali até uma certa ambiguidade, né? Então, a gente diz assim que muitas obras literárias, elas se tornam perenes, né, graças a essas ambiguidades, né, em que para uma pessoa vai numa direção, para outra vai noutra, e às vezes vai até em múltiplas direções. E a primeira página desse conto já tem esse potencial, né? Que começa aqui com uma narrativa histórica, né, de Liddell Hart, né, a história da Guerra Europeia, né? E aí se segue com a declaração do Dr. Yun Sun, lembrando que esse doutor ele é um espião, então só pelo fato de ele ser um espião, isso já levanta uma série de suspeitas, porque inclusive sobre a identidade dele, né? E aí diz que faltam 2 páginas iniciais. A declaração dele, né, o relato dele, né, esse relato nós temos aqui, mas nós não contamos com as 2 páginas iniciais. Então, essa ausência, essa falta, né, já tem implicações aqui para a nossa compreensão, né, do texto, né? E já no primeiro parágrafo da declaração do Yutsun, tem uma nota de um suposto editor, em que o editor diz que o que ele está dizendo é mentira. Porque há outras evidências que dizem o contrário. Então, assim, essa hipótese é odiosa. O que é que tem aqui no português? Vamos ver. Aqui, a nota do editor, né? Hipótese odiosa e ridícula. O espião prussiano Rus Rabené, codinome de Victor Hunenberg, agrediu com uma pistola automática o portador da ordem de prisão, capitão Richard Marden. Este, em defesa própria, causou-lhe ferimentos que determinaram sua morte. Então, assim, você tem já na primeira página esses elementos, né? Esses elementos que tornam tudo muito suspeito, né? E depois o texto tem aquele elemento que é a história dentro da história, né? Como se fosse uma boneca russa, né? Então tem alguns elementos também metanarrativos, né? Quer dizer, uma discussão sobre a própria narração, sobre a tarefa de narrar, né? Fala-se assim, né? Quando se discute o tempo e as escolhas, né? Nas histórias normais, regulares, né? Você tem aquilo que nós vimos aqui na Redoma de Vidro. Na Redoma de Vidro você tem uma personagem que está angustiada, está com ansiedade enorme, porque escolher um caminho é excluir todos os outros caminhos possíveis, né? E aqui, com a ideia das veredas bifurcadas, o que você tem é escolher um caminho não é excluir todos os outros possíveis, né? Por quê? Porque o que nós temos aqui é a possibilidade de realizar todos, né, todos os caminhos, todas as veredas possíveis. Então, há algo de bem interessante nisso, né? Nós também já discutimos algo dessa natureza na Insustentável Leveza do Ser, que fala que o eterno retorno é aquilo que dá gravidade às nossas escolhas, às nossas decisões, né? Então, será que essa ideia das veredas bifurcadas, dessas possibilidades infinitas que se realizam, será que isso não tira o peso das nossas escolhas? Será que isso não é uma estratégia, até uma estratégia de defesa diante da gravidade de um certo ato, né? Então, a gente pode também refletir sobre isso, né, gente? Refletir sobre
até que será que você está construindo uma narrativa para diminuir ou para atenuar, né, a sua responsabilidade, né, a respeito de um ato considerado, né, terrível, considerado, né, repugnante, certo? E outra coisa que me chamou muita atenção também quando ele estava exemplificando, né, essa ideia de uma história infinita, né, de uma narrativa infinita. O que seria uma narrativa infinita? Ele vai tentar dar um exemplo. Aí ele fala das 1001 noites, né, em que a Sherazade, ela, em algum ponto, ela começa a contar a própria história dela, né, a própria história, né, das 1001 noites. Então, eu gosto muito das 1001 noites, né? Não sei se vocês conhecem bem, assim, essa história, como é que ela começa, né? Você tem ali o rei Shariar, ele tem um irmão, ambos, né, possuem 2 reinos extraordinários, só que o rei Shariar tem um reino maior e ele convida o irmão para vir festejar, né, a grandeza do seu reino. O irmão, ao sair, lembra que esqueceu uma bota. Quando volta, pega a esposa com o escravo. Aí ele vai lá, mata a esposa, mata o escravo e vai para essa viagem, mas vai triste, com a cabeça baixa. O irmão fica inquirindo, porque você está triste, porque você está triste, né? O rei Shariar, né? E aí o rei fala assim, bom, vamos fazer uma viagem, nós dois, para ver se você se alegra. Só que eles acabam não fazendo a viagem, eles ficam ocultos e eles acabam testemunhando a esposa do grande rei, Shariar, né, também fazendo né, uma grande festa com vários escravos, eunucos e servas e etc. E aí eles não tomam atitude ali de imediato, eles fazem uma viagem e no meio do caminho eles topam com um gênio, né? Com tentando lembrar aqui o nome do gênio, né? Começa com I, né? O nome. E aí como é que é, gente? Enfim, mas aí o gênio, ele é adormecido por uma mulher e essa mulher exige que esses 2 viajantes, que são 2 reis, né, façam amor com ela nas costas do gênio, que o gênio é considerado um semideus, né? Então é uma história que tem uma perspectiva extremamente misógina, né, extremamente, assim, o ponto de partida dela, né? E aí essa mulher que adormece o gênio fala assim, olha, você pode ser um rei poderoso, você pode ser um rei ainda mais poderoso, você pode ser um semideus, mas quando a mulher deseja algo, né, não há poder nenhum né, que coloque freio nisso. E aí, quando o Shariar volta, ele volta com essa perspectiva extremamente misógina. Então, toda esposa que ele desposa, ele mata na manhã seguinte, né? E quem faz esse serviço, né, de aliciar ali as esposas é um vizir, né, um secretário. Até que o reino todo, de certo modo, entra em desgraça, porque as meninas todas, os pais todos encontram uma maneira de tirar as filhas dali, e aí só sobram as próprias filhas do secretário, do vizir, né? E aí ele vai desposar a irmã da Sherazade, e a Sherazade se interpõe, né? E vai, né? E começa a contar uma história, e as histórias, como elas não têm fim, elas acabam fazendo com que o rei, esse rei adie, né, a sua disposição de matar, né, a esposa. E com isso a Sherazade vai salvando a vida da irmã, né? Então imagina, já são histórias sem fins, histórias que devem continuar na noite seguinte. Agora imagina que uma dessas histórias seja a própria história das 1001 noites. Então a história fica infinita, né?
Então, assim, então a perspectiva do infinito é uma perspectiva dessa história dentro da história, sendo que essa história que está lá dentro, ela também não tem fim. Então, você está ali num... Né, como se um espelho na frente de um espelho, aí vai formando assim as várias imagens, etc, etc. Então, eu gostei muito dessa imagem, gostei muito dessa ideia. Né? Vivian, você conseguiu chegar e tudo. Então, por que que As Mil e Uma Noites é uma história interessante? Porque a Sherazade, ela vai ultrapassando aquela perspectiva misógina do rei. Então, assim, é uma obra que é, na verdade, uma obra dentro da cultura árabe, né? Ao meu ver, uma obra pedagógica, assim, uma obra extraordinária, porque reconhece o ponto de vista e vai superando esse ponto de vista, né, ao longo... Então, primeiro que uma narradora mulher já é também uma coisa, né, inovadora, não era comum na época, né? Então, eu gostei muito do Borges ter mencionado aí As Mil e Uma Noites. Alguém mais gostaria de dizer suas impressões? Como é que foi, Vivian, para ti a leitura? Diga. Então, como eu botei no chat, né, enquanto tava, achei que não ia dar tempo de chegar nessa parte, chegar a tempo em casa para falar dessa pergunta. Eu achei, assim, uma leitura fácil. Eu li hoje, estava no plantão tranquilo e li, né, as 13 páginas, tranquilo demais. Mas, ao mesmo tempo, muito difícil de entender mesmo, assim, ler em si, tranquilo. Difícil é entender, compreender que diabo é aquilo que tá ali, né? Até sublinhei umas partes que eu achei muito interessante. A gente vai avançar no questionário, né, e vai chegar nisso, mas, assim, a coisa das diversas possibilidades, dos diversos destinos possíveis, né, e que correm em paralelo. É uma coisa que antecipa um negócio muito à frente, né, do tempo que ele estava escrevendo ali. Eu achei interessantíssimo. Mas é isso, é uma leitura densa, fácil, a rigor, mesmo em si, mas ao mesmo tempo muito densa e difícil de compreender mesmo, completamente o que é que ele está querendo falar ali. Aí eu fiquei chateada que a edição que eu comprei é criticada também, não sabia. Da Companhia das Letras. Às vezes são escolhas pontuais, assim, de palavras, né? Vocês têm familiaridade com esse conceito de multiverso? Vocês já viram isso nas narrativas? Por exemplo, eu lembro daquele Efeito Borboleta, que fez um sucesso enorme, né? Vocês lembram desse filme, O Efeito Borboleta? Sim. Mas lá no Efeito Borboleta, assim, cada escolha me parecia que tinha um peso absurdo, né? E aí a nossa questão aqui é se realmente todas as possibilidades elas se realizam, né? Se isso acaba não sendo uma estratégia para amenizar as escolhas terríveis, né? As escolhas repugnantes. Portanto, o conceito metafísico, por mais interessante que seja, no fundo ele está instrumentalizado para lidar com um problema que, na verdade, é um problema penal. Né? É verdade? Gente, vamos lá, né? O conto começa com um relato histórico, né? Mas ele termina com uma confissão cheia de arrependimento. A minha pergunta é se você sentiu alguma simpatia, né, por esse narrador, né? Você, se algo mudou também na sua afinidade com esse narrador, se ele chegou ali provocar alguma repugnância, se você sentiu empatia, se você gostou dele, né? Minha pergunta vai nessa linha. Se você sentiu empatia por ele ou apenas repulsa
Ou não chegaram nem sequer a sentir nada, né? Porque é possível também. Vive e Fidelis, é isso? Estão levantados a mão? É. Pode falar, Fidelis. Eu esqueci de baixar, gente. É o Fidelis. Não, tranquilo. Eu achei interessante sua pergunta. Eu ainda não tinha, quando eu li o questionário, eu não tinha pensado o que eu achava desse personagem. Mas eu não, empatia eu descarto de plano, não tive nenhuma empatia. Primeiro porque ele não se mostrou uma pessoa muito louvável pelas escolhas que ele fez, né? Então, e a justificativa do que ele estava sendo feito. Depois a gente vai chegar na história do com Albert, né? Então, a primeira parte do livro, eu tentei entender quem era aquele personagem, o que ele estava fazendo, e depois qual era o objetivo dele com aquele destino que ele resolveu, porque ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que já tinham encontrado ele, no entanto, ele já tinha um plano bolado na cabeça dele, e ele levou esse plano até o final, independentemente do que poderia ocorrer para ele conseguir alcançar aquele objetivo, que era de passar informação, ainda que cifrada, né, para o chefe dele. Eu achei assim inteligentíssima essa estrutura, entende? Primeiro, nebulosa, de quem que eu estou falando, de quem é essa pessoa, de onde está vindo, e você não vê muita coisa, porque é ele narrando, então você não extrai essa questão da empatia, né? E ele tinha uma causa? Tinha uma causa particular, mas era uma causa que eu achava que não justificava o assassinato de alguém que, por exemplo, tinha se dedicado a estudar sobre um ascendente dele, né? E desvendou aquela questão toda do livro, e então eu achei aquilo meio pérfido. Então eu estaria mais próximo da repulsa, mas não senti essa repulsa. Ele, para mim, passou uma pessoa complexa, né? Complexa assim analisável, mas repulsa por o ato, né? Pela escolha, pela forma como ele conduziu a coisa, mas empatia jamais. É isso. Obrigado, Fidelis. Gleison. Eu falo Gleison ou tá certa a pronúncia? Tá certo, sim, professor. Sim, esse Fidelis falou me chama muita atenção, porque acho que justamente o que ele falou é o que em parte me faz sentir empatia, porque, assim, por um lado, ele cometeu um crime realmente, só que não era um crime, assim, que ele queria cometer, né? Ele tinha uma mensagem para entregar e ele acaba achando essa maneira. E aí, no fim, acho que se for falar da empatia que eu senti por isso, é justamente pelo que o Fidelis mencionou, sobre ele ter tido que matar justamente alguém que desvendou o segredo de um antepassado dele, e que isso causou contrição, né? Não impediu ele de cometer, mas acabou causando contrição, então acho que isso fez com que eu sentisse alguma certa empatia dele. E assim, acaba também, me fez pensar também como o conto, ele joga justamente com essa ideia de infinitas temporalidades, então, de certa forma, a gente também pode trabalhar com a ideia de que era inevitável de que aquilo acontecesse, né? E aí, isso não me faz sentir mais empatia por ele, mas só uma ideia que eu achei interessante. Obrigado, Gleison. E aí, gente, alguém mais sentiu alguma coisa por esse narrador? Vocês conseguem imaginar isso? Quer dizer, ele fez essa declaração, ele está escrevendo esse texto no dia em que ele vai ser executado, né? Conseguem ter a ideia do que é a perspectiva de alguém que vai morrer em poucas horas e ele está contando algo com qual objetivo?
E ele está contando para a linha inimiga, né? Então ele diz assim, né? Eu acho que isso aqui não é por acaso. Ele diz assim, né? Não fiz pela Alemanha, não, né? Não me importa um país bárbaro que me tenha obrigado, né, à abjeção de ser um espião, né? O fiz porque eu sentia que o chefe tinha em pouco, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, sou um homem covarde, agora o digo. Agora que levei a termo um plano que ninguém deixará de qualificar de arriscado. Sei que foi terrível sua execução. Não o fiz pela Alemanha, não. Pouco me importa um país bárbaro que me obrigou à abjeção de seu espião. Ademais, sei de um homem da Inglaterra, um homem modesto, que para mim não representa menos que Goethe. Não falei com ele mais de 1 hora, mas durante 1 hora foi Goethe. Fiz isso porque senti que o chefe menosprezava os de minha raça, os inumeráveis antepassados que em mim confluem. Eu queria provar-lhe que um amarelo podia salvar seus exércitos, né? Então, gente, assim, primeiro que eu acho isso aqui um exagero. Ele está dizendo que um homem comum da Inglaterra é um Goethe. É tipo assim, é um grande, é tal qual um grande homem célebre, né, literato da Alemanha. Então assim, ele está forçando, né, a ideia de que a Alemanha ela é pequena, ela é mesquinha, ela é medíocre, né, e a Inglaterra é grandiosa, e que até um homem comum é um Goethe. Então isso aqui já é bem suspeito, entendeu? Então a gente pode dizer o seguinte, né, tipo, ele está dizendo que não fez pela Alemanha, ele fez porque o chefe era racista. O chefe dele era racista, eu considerava um amarelo sem valor e tal, e tal, e tal. Entendeu? E aí isso aqui pode nos levar a uma certa repugnância, né? É melhor fazer, né, o que ele fez porque ele tinha realmente uma consideração patriótica, ele, entendeu? Ou por algo tão pequeno como, sei lá, ser reconhecido pelo seu chefe. Aí é querer ser muito profissional mesmo, né? Tem muita pretensão de. Mas há quem faça, né? Há quem faça as maiores loucuras para que o chefe o reconheça. Mas isso aqui me pareceu exagerado. Gleison. Ah, professor, eu ia só comentar que, de certa forma, assim, tem a questão do reconhecimento do chefe, mas como quando ele fala sobre os antepassados que confluem nele, aí eu senti que justamente ele fazia não só por si, sabe? Mas também para mostrar para esse povo bárbaro que os antepassados dele, que os amarelos, podiam fazer isso, né? Que, é, Eu acho que essa foi a motivação para tudo, né? Essa foi a motivação. Exatamente para mostrar para o chefe que um ser amarelo, alguém que não fosse alemão, poderia ajudar, contribuir com os exércitos da Alemanha, dizer que fazia algo grandioso. Então, e essa história de escolher essa vamos dizer, forma intrincada, né? Quer dizer, ele era um chinês que prestava serviço para a Alemanha e estava na Inglaterra, né? Enfim, então ele era um estrangeiro, era um espião e tinha uma ideia bem dizer, criticável sobre isso, né? Pelo menos sobre a minha perspectiva. E a forma como ele executou, quer dizer, não teria questão moral ali para ele não foi relevante. A questão era de um objetivo, essa motivação que ele tinha, ele queria alcançar, né? E o chefe dele conseguiu, ao final, decifrar a mensagem dele exatamente pelo sobrenome da pessoa que ele executou. Achei forte isso. Mas muito inteligente essa história meio intrincada, assim.
Ele fala assim, ó, minha voz humana era muito pobre. Como fazê-la chegar ao ouvido do chefe, né? Esse chefe que esperava notícias nossas em sua árida oficina de Berlim, examinando infinitamente periódicos. Então, assim, o chefe já esperava por um sinal, né? Examinando esses periódicos. E aí que ele teve a ideia. Ele fala assim, ó, vagamente pensei, né, que um pistoletaço, né, pode se ouvir muito longe, né? Em 10 minutos o meu plano estava maduro, né? Quer dizer, então a morte o plano dele era, né, executar uma pessoa e ele sabia que a notícia dessa execução ela poderia se ouvir muito longe. Então, assim, a gente pode ter uma certa empatia, assim, no sentido, na verdade, uma certa admiração, porque não é um plano fácil, é um plano muito arriscado, né? Ele mesmo reconhece que é um plano muito ousado, muito arriscado, né? Não é um plano estúpido, né? Vocês costumam ler histórias de, tipo, de policiais, histórias de investigação, com essa pegada, sabe? O Borges tem muito isso, né? Só que o curioso é o seguinte: é uma história policial, é um conto policial que se transforma, né, em uma grande discussão metafísica sobre o tempo, uma grande discussão filosófica sobre o tempo, né? Então, eu acho que uma das razões desse conto ser considerado assim um clássico, né, de ter conseguido esse sucesso tão grande tem a ver com isso aí, né? Com esse. Ele conseguiu alargar o gênero do conto policial para, digamos assim, uma esfera da metafísica e até de algo mais extraordinário mesmo. Gente, a questão 3, né? A gente até explorou um pouquinho isso, né? Que o Yutsun e o Richard Madden são estrangeiros, né, servindo a impérios que lhes são alheios, né? O Yutsun, ele é um chinês que está, né, que tá servindo. Ele é chinês, né, gente? Ou é japonês? Ele é chinês, né? Chinês que está servindo aí, né, a Alemanha, né? E o Marden, ele é um irlandês às ordens da Inglaterra. A gente conhece aí que a gente conhece que Irlanda e Inglaterra, né, há, né, ali um ressentimento muito forte, né, ali. Então é muito curioso que um espião irlandês, né, ele vá, né, seguir as ordens da Inglaterra. Então, qualquer espião irlandês que serve à Inglaterra, ele já está também sob uma pressão muito grande, sob uma suspeita muito grande, né? Então, a gente sabe aqui que o Yutsun, né, ele não era muito bem reconhecido pelo seu chefe alemão, né? Mas a gente também sabe que o Richard Madden, ele também, né, ele está nessa posição aí, né? De vulnerabilidade, essa posição de suspeita também. Isso gerou alguma reflexão para vocês? Quer dizer, ainda mais na nossa época em que há tanta discussão sobre os estrangeiros, né? Há tanta xenofobia. Vocês chegam a refletir sobre essas coisas, sobre essa coisa de ser espião, quer dizer, Fidelis.
Na realidade, eu achei interessante essa conexão que você fez com esses dois personagens, porque eu acho que ambos tinham uma motivação, né? O Madden tinha o seu objetivo, né, de fazer algo grandioso, né, por causa exatamente da dúvida que pairava sobre a sua pessoa, né? Ele já tinha sido acusado. Eu acho que esse trecho exatamente esclarece a motivação dele. Então, ele estava implacavelmente atrás daquele espião, né, para sufocar a questão. Pegou o primeiro e estava atrás do segundo. E o Yu Tsun também tinha sua motivação, né? E ambos foram levando até as últimas consequências, né? Então, eu achei a escolha do autor muito interessante, porque exatamente a gente pode refletir sobre essa posição desse estrangeiro, né, atuando para outra nacionalidade. Mas, na realidade, eu acredito que o reconhecimento vai ser muito pouco, a minha ideia disso, né, desse grande feito, eu acho que não reflete em uma mudança de visão para com, por exemplo, o povo que ele chama aí de amarelo, né? Não vai mudar, não mudaria, no meu entender, né? A mesma coisa com relação a esse Madden. Ele pode vir a fazer uma grande coisa, mas sempre vai pairar sobre ele essa dúvida por ele não ter a nacionalidade britânica, assim como a Yutsun, a mesma questão. Mas é engraçado que a motivação de ambos é similar nesse ponto, né? Mostrar que pode fazer algo que pode contribuir, né? Essa é a minha ideia. Gente, é outra. É uma pergunta, né? É uma especulação, né? Lembrando, o Yutsun ele vai morrer daqui a algumas horas. Ele está fazendo uma declaração, tá certo? E eu acredito que um dos objetivos dessa declaração é atenuar ou amenizar a sua culpa, a sua responsabilidade, né? Então, assim, nós não sabemos se o Madden ele era realmente assim, né? Quer dizer, ele tá criando, tô especulando, né? Ele criou essa figura, né? Você tem essa figura das supostas pressões, né, que esse espião a serviço da Inglaterra estaria sofrendo e que o levaria a ser implacável. Por que ele tinha que ser implacável, né? Porque ele sofria de uma pressão enorme. Então, ele próprio, Yu Tsun, ele está dizendo assim, olha, eu também não tinha que ser implacável, não, porque eu também estou sofrendo uma pressão enorme, né? Então, eu também estou especulando, né? Em que medida, né, a representar o Madden dessa maneira é uma estratégia também para o Yutsun diminuir o peso, né, das suas ações, né? Diminuir um pouco ali a sua responsabilidade, né? Dizer que ele fez o que fez porque ele foi, de certo modo, obrigado a fazer. Né? Ele é engraçado, né? Porque em um mundo de escolhas infinitas, ele está dizendo que ele não teve escolha. De certo modo, eu não tinha escolha. Como o Madden não tinha escolha, ele era obrigado a ser implacável. Né? Eu estou falando alguma coisa que é novidade para vocês, que eu refleti sobre isso e faz algum sentido, não sei, tipo, é só uma possibilidade, né? Dentre outras. Né? Quer dizer, escrever Madden dessa maneira não seria uma estratégia, né, do Yutsu? Faz sentido, gente? Ou o texto não abriga essa possibilidade, né? A gente pode refletir sobre isso. Vocês acham que abriga ou não abriga? Que é isso, às vezes a gente leva uma especulação que o texto ele não permite isso, né? Então, vamos lá. Eu não vi essa motivação dele em cima do Madden,
mas pode ser, como você está falando, como houve uma descrição dele, da figura implacável dele, mas eu acho que, independentemente disso, como ele estava sendo perseguido, eu acho que ele queria era cumprir o objetivo dele e ter um resultado, pelo menos no tempo que ele tinha para fazer isso, né? Mas é uma possibilidade, né, dessa E conexão até ser ganhou uma 40 motivação. minutos, né, que ele disse. Ele disse que conseguiu ganhar 40 minutos. Uhum. Sabe? A Ele questão do estava trem, né? ele estava no fio da navalha. Érica, Leonardo e Érica. Então, eu também fiquei pensando sobre isso a partir do momento que você provocou, né? Assim, que escolhas ele tinha? Porque esse mundo das possibilidades é o mundo traçado pelo autor lá no final. Ele tenta explicar ali, né? Ele, enquanto condenado ali, que opções ele teria? Claro, ele parte para poder fazer essa empreitada dele, para transmitir essa mensagem, mas talvez imbuído, já que ele estava condenado dessa causa, imbuído dessa causa pessoal, mas que outra opção ele teria? Não fazer nada e ser executado? Então, assim, não sei se ele teria muitas opções. Talvez esse seja uma dicotomia. Num mundo de muitas opções, talvez ele tivesse poucas. Eu não consegui alcançar muito. Eu acho que o seu raciocínio pensando nesse personagem, Marcelo. Érica, Gente, quando vocês falam assim das hipóteses e tal, do pensamento dele, na minha cabeça, ele só queria permanecer vivo. Assim, ele fica meio sentido de matar, né? Talvez por isso a contrição. Mas assim, na minha cabeça ele só queria ficar vivo ali, né? Na situação para continuar, tanto que ele fala, fui condenada à forca, mas o meu plano deu certo e ele não morre, né? Ele não morre. Então, acho que ele conseguiu atingir o objetivo dele, que era ficar vivo. obrigado, Érica. Engraçado, gente. Eu estava lembrando do Kafka, né? Aquela obra Carta ao Pai, né? Parece ser uma carta ao pai, parece ser uma coisa muito pessoal, muito biográfica, né? Só que um dos motivos, né, de Carta ao Pai ser considerado uma obra artística, uma obra literária, uma das razões disso é que Carta ao Pai ela incorpora certos elementos de uma peça jurídica, né, de uma peça jurídica, né, de acusação, de defesa, tá certo? E então muito interessante isso, né? E eu estou vendo aqui, eu estou me perguntando, né, o que é que leva alguém que em tese foi condenado à morte, né, a escrever uma declaração, e uma declaração tão rica, tão cheia de elementos, tão, sabe? Por quê? Vocês escreveriam uma. Quer dizer, a gente nem está. Não sei. Você pensa assim, não, eu vou morrer daqui a uns 20 anos. E você sente necessidade de contar uma história, entendeu?
Mas imagina, eu vou morrer hoje, eu vou morrer amanhã. Não, eu vou gastar o tempo que eu tenho aqui escrevendo uma história, que é em parte biográfica, mas eu vou acrescentar aqui algumas coisas, talvez, né? Então, eu acho isso curioso, entendeu? Eu acho que tem esse elemento aí literário, esse elemento em que a história, de certo modo, funciona ou deveria funcionar, ou tem a pretensão de funcionar como um modo de amenizar a culpa, a responsabilidade, a consideração sobre a gravidade do que o Yudsun fez. Alguém tinha levantado a mão? Acho que a Érica. É à vontade. Foi eu. Mas talvez é, essa questão, né, de escrever sobre vou morrer daqui a 40 minutos ou ganhei 40 minutos a mais da hora da minha morte, que torne as coisas tão profundas, né? E filosóficas também. Eu vejo dessa forma. Dessa coisa assim, da presença da morte, né? E de fato tá ali. Talvez não pelo nosso narrador, mas pelo Albert, né? Que de fato morre, né? Exato. Gente, vamos aqui para a questão 4. Ó. O Borges subverte o gênero policial tradicional. Em vez de um detetive que busca um criminoso, acompanhamos o criminoso em sua fuga. Então, nós temos aqui um ponto de vista diferente, né, do convencional. Nós que nos acostumamos, por exemplo, com Sherlock Holmes, né, que é a história contada a partir do ponto de vista do investigador, né, nós temos aqui uma história contada a partir do ponto de vista do criminoso. E essa obra aqui foi escrita o quê? Na década de começo, se eu não me engano, na década de 40 ou de 30. Quer dizer, não tinha ainda Netflix, que quase todas as histórias lá de crime são histórias do ponto de vista do criminoso. Já perceberam isso? Que essa coisa de história do ponto de vista do criminoso se tornou, né, um grande gancho ali, né, para ganhar audiência, né, hoje em dia, mas na época não era o comum, tá certo? Então eu queria que vocês comentassem um pouco isso, né? O encontro fortuito com Stephen Albert, um sinólogo que estuda justamente o antepassado de Yun Tzu, pareceu uma coincidência forçada ou apenas uma peça necessária desse labirinto do destino? Fidelis colocou aqui que essa obra foi publicada em 44. Publicada em 44. E aí, gente? Algum comentário sobre isso? Sobre essa subversão aí do gênero policial? Uma história contada a partir do ponto de vista do criminoso em fuga, né? E o que é que vocês acham desse encontro fortuito com Stephen Albert, né? Foi uma coincidência? O que é que isso pareceu para vocês? Fidelis. Vamos de suposições, né? Primeiro, eu achei, eu pelo menos não interpretei ele como um criminoso num primeiro momento, né? A gente só vai ver na parte final do conto. Então, mas ele escolheu que o narrador ser esse assassino, né? Achei uma inversão interessante, né? Agora, por que é interessante? Porque é uma perspectiva daquilo que você fala logo no início, né?
se realmente aquilo ali, todas as informações que ele está passando, as impressões que ele está dando, se realmente conferem com a realidade, se é uma perspectiva falsa do que ele está falando, é só uma questão para ficar para a posteridade, já que é algo registrado e com a intenção de haver esse registro. Então, pode ser que essa perspectiva aí seja relevante, né? Agora, o encontro com o Stefan Albert, eu acho que foi significativo, né, porque certamente ele tinha em mente esse nome para ele poder dar cabo à pretensão dele, que era de mandar a mensagem subentendida que fosse. Então, não foi uma escolha, né, não foi uma escolha, foi um encontro fortuito, não foi um por acaso, né? Ele foi ao encontro do cara, e por acaso, outras reflexões vieram exatamente trazidas pelo próprio Albert, né, dos estudos que ele fez, e as reflexões dessa linguagem do meta-universo, né, do tempo, labirinto do tempo, né, e a história da sacada foi muito impactante para mim, assim, né? Eu li, voltei, li de novo, mas estava lendo certo, que o labirinto das questões, eu me lembrei até, pessoal, de um livro que é do Paul Auster, que é aquele livro do 4321, que ele conta uma mesma história com várias versões. Na época, no momento em que eu estava lendo esse livro, eu me lembrei dessa história, porque eu acho que para um escritor isso deve ser interessante, né? Quando ele está escrevendo, ele deve ter em mente vários caminhos aí para desenvolver, e nessa proposta do Paul Auster, ele traz isso, né? Ele modifica esses destinos, né? Então, achei, fechando a minha fala, que o encontro dele com Stefan Albert foi propositado e não foi coincidência, né? Era uma peça, inclusive, necessária, como você mesmo colocou aqui, desse labirinto do destino, né? E um alvo de interesse dele, porque ele não foi parar lá à toa, né? Ele sabia quem ele estava procurando, né? É isso, passa a palavra aí. Gleison, obrigado, Fidelis. Sim, pegando do que Fidelis falou, achei interessante o que ele falou sobre essa questão das narrativas, né? E quando o escritor vai escrever, ele tem várias possibilidades narrativas. E eu acho que esse conto, de certa forma, fala um pouco disso, porque vai falar sobre essa ideia do labirintos e dessas infinitas possibilidades, essa multiplicidade de possibilidades, né? E aí, no fim, se como eles falam, né? Em uma possibilidade, ele seria um inimigo, Albert e ele, em outras não. E assim, se você precisa, se você tem essas múltiplas possibilidades, você pode escolher alguma que seja mais interessante ou mais importante. E nesse caso poderia ser justamente essa. E é justamente algo que pode acontecer na narrativa, né? Quando você vai escrever algo, você tem essas diversas possibilidades, todas podem acontecer, mas aí você escolhe alguma que, por algum motivo, ela se destaca. E eu acho que essa é justamente uma que se destaca, né? Muito interessante, Leison, muito obrigado. Eu estava pensando o seguinte, né? O Borges, ele tá aí, né? Foi publicado em 44 esse texto, né? E eu estava lembrando do Leibniz, né? Que é um filósofo alemão, né? E diz que ele é o precursor dessa ideia, né? De histórias infinitas, né? De dos mundos possíveis, né? Dos mundos possíveis, né? E o Leibniz, ele acabou ficando mais conhecido por causa do sarcasmo, da ironia, né, com a qual o Voltaire o retratou, né, num livro chamado Cândido ou do Otimismo, né, em que o preceptor do Cândido, que era o professor Pangloss,
ele era um leibniziano, né, que ensinava e defendia a ideia de que, né, em uma realidade que abriga infinitos mundos, curiosamente nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Reflitam sobre isso, o melhor dos mundos possíveis. Então é curioso, porque quando a gente pensa em infinitos mundos, ao mesmo tempo nós estamos falando de situações que parecem ser necessárias. Nós estamos falando de infinitos mundos e ao mesmo tempo estamos falando de eventos que ocorrem que parecem ser obra do destino. Eventos que ocorrem de maneira fatal. É possível que a ideia de infinitos mundos não exclua a ideia de um determinismo absoluto, ou seja, de um fatalismo? Então fica essa questão para a gente. Porque o escritor ele pode justamente brincar com isso, né? Ele está falando de infinitos mundos, mas está falando ao mesmo tempo de eventos que parecem ocorrer por obra do destino. Eventos que parecem ocorrer como se eles fossem necessários. Era necessário que isso ocorresse. Então nós podemos refletir sobre isso, tá certo, gente? Eu acho curioso. E aí nós entramos na quinta questão, que é justamente essa sobre o tempo, em que a gente reflete sobre o tempo, certo? O jardim das veredas que se bifurcam, ou o jardim dos caminhos que se bifurcam. Não usou caminho, usou veredas. Então há questões sobre essas escolhas, né? E as veredas, na verdade, são o tempo, ou são os tempos, né? No plural, tá certo? Então, os tempos, eles não estão... o tempo não está explícito como a palavra, mas ele é aquilo que é mais enfatizado. É possível, né? Gente, isso aqui é muito filosófico, né? Tem uma obra do Heidegger chamada Heráclito, ou seja, uma obra em que o Heidegger ele vai comentar o Heráclito. E ele começa com uma frase do Heráclito, que o Heráclito escrevia de uma maneira que parecia enigmática. Aí o Heráclito diz assim, né? Como é possível que aquilo que nunca declina se manter escondido? Como é que aquilo que nunca declina se mantém escondido? Né? Então, pensem no Sol. Né? O Sol declina e ele se esconde. Como é possível que uma coisa que nunca declina se mantenha sob um certo véu? Se mantenha sob um certo enigma, sob uma certa... Então, aqui há um certo jogo também, né? Voltando aqui para o Borges, né? Como é possível que aquilo que não é nomeado, né, o tempo, seja ao mesmo tempo, né, aquilo que está sendo mais enfatizado? Como é que isso que não está explícito é, na verdade, o mais explícito? Fidelis. Bem complexas suas perguntas aí, bem complexas. Na realidade, eu queria era fazer algumas indagações com relação a esse título que ele deu, né? Então, por exemplo, o que seria o jardim? O jardim das veredas que se bifurcam, né? Então, o jardim, ele seria o universo, né? Veredas você já deu o entendimento aí do que seriam as veredas com relação a esse universo, né? Seria a análise do tempo, né? E o tempo que pode se sobrepor, que pode ser
cada um ter uma noção sobre ele, né? Seria um segundo plano, né? Eu acho essa ideia interessantíssima, e mais difícil de você conceber, assim, né? E essa questão, por exemplo, da palavra mais importante não está no texto diretamente escrita, e mesmo assim ela ficar latente no livro inteiro, ou no texto inteiro, eu acho isso de uma genialidade assim, impressionante, né? De quem está propondo, que está fazendo e concluindo isso. Agora, é difícil, né? Então, eu acho que essa título, inclusive do conto, é um título enigmático, né? Ele deixa muita margem ali do que talvez pudesse ser, mas não era, porque a história é uma história de guerra, e ele vem falar sobre um jardim, e esse jardim ele é revelado, ou pelo menos destrinchado, ao final, né, em função de um livro que é um labirinto em si, né? Então, eu fiquei pensando, quando eu estava lendo, antes de concluir, eu falei assim, vai ter uma reviravolta aqui, né, uma reviravolta de que ele não vai ser mais esse inimigo, não vai ser o algoz, ele vai ter um outro final que ele pode... Mas essa virada não ocorreu. Mas essa foi uma expectativa que eu achei que pudesse ser, né? Primeiro, por quê? Porque a história seguiu uma linha, querendo ou não, ela seguiu a linha do trem. Ela não se bifurcou, ela foi aquilo que foi apresentado por ele, né? Então, essa foi a minha questão. Você acha que vai falar mais sobre isso na frente? A questão, por exemplo, tem dois livros que eu achei que tiram um pouco desse conceito, né? Então, por exemplo, é o livro A Peste, do Camus. Porque quando eu li, você lê o livro inteiro, ele está falando sobre esse contexto da peste. E você vê muito do que a gente viveu aqui com a Covid-19. Mas ele está falando sobre guerra. A peste que Camus quer falar é a guerra. Mas ele não fala na guerra no livro, propriamente disso, né? Ele fala, logicamente, você faz inferências ali, mas é uma grande metáfora sobre o que a guerra causa a nível coletivo, a nível individual, né? As pessoas, como elas se transformam a partir dessas situações limite, né? Então, essa seria uma referência que, para mim, seria, né? Com relação a essa pergunta aí. E a outra, do metaverso e do outro universo, eu li um livro que fiquei muito impressionado, que é o do Murakami, 1Q84, que ele fala desse outro universo, né? Então você fica querendo, mas o Murakami tem uma característica eu comecei a ler o primeiro, aí falei, não, vai estar no segundo, li o terceiro, três, li tudo e não ficou claro, porque ele tem por definição, por característica, não esclarecer, deixar muitas questões abertas. É o tal do caminho que você pode seguir, né? Não é um livro infinito, mas é um livro que abre muitas possibilidades, né? Eu lendo, eu tive uma impressão, prestei o livro, a colega teve uma outra percepção do que seria aquilo ali, ou do que poderia seguir. Então, eu acho a literatura muito rica nisso, e acho que os encontros como esse também permitem isso, embora o texto seja bem denso. Passo a palavra aí para o Gleison, se ele quiser falar, né, Gleison? Ah, não. Eu não tenho muito o que falar, mas a coisa que eu achei interessante, assim, que me lembrou essa questão do tempo, foi quando eu estava lendo, eu voltei e aí eu percebi que tinha essa ideia justamente de que existe um labirinto, que é uma coisa onde a gente se perde, só que no fim, ao mesmo tempo, era um labirinto, a gente estava ali procurando por esse labirinto. Então tem essa questão irônica que me chamou a atenção. E aí, outra coisa assim, só sobre sobre a parada, não, a charada. E aí ele fala essa questão do xadrez. A palavra xadrez, quando você tem uma charada que o tema é xadrez, você não fala sobre xadrez, né? E tem a questão do tempo. E só me lembrou também a questão do espião, porque quando você é espião, você pode ser tudo, né? Você pode
ser tudo menos justamente aquilo que você é justamente a palavra proibida. Então, no caso, ele prefere, por exemplo, se tornar um assassino do que ser um espião. E foi uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Interessante, né? Interessante. Quer dizer, um espião, em tese, é alguém que deveria passar despercebido, né? Mas muitas vezes o espião é um professor notório, né? Às vezes o espião é um criminoso que está estampado nas manchetes do jornal, né? Tem um trecho aqui do começo que eu fiquei pensando, né? Logo no começo, ele diz assim, ó. Depois refleti que todas as coisas nos acontecem precisamente agora, séculos de séculos e apenas no presente ocorrem os fatos. Inumeráveis homens no ar, na terra e no mar, e tudo o que realmente acontece, acontece a mim. Vocês refletiram sobre esse trecho? Tudo que realmente acontece, acontece a mim. Né? Então, isso é um certo solipsismo, uma perspectiva ali de tudo referido ao eu que contempla, ao eu que percebe, ao eu que concebe, né? Mas, ao mesmo tempo, todas as possibilidades infinitas, elas estão condensadas no presente, no agora, né? No que ocorre a esse eu, né? Eu estou lembrando aqui, gente, de um. Nós estudamos aqui, nós lemos aqui alguns autores aí do terror, do horror cósmico, né? O Edgar Allan Poe, o. Qual é o nome daquele outro? Tentando lembrar que é um americano também, é o. Escreveu. Vocês vão lembrar aí, não? Stephen King? Stephen Não, King? Stephen King? não. É o. H.P. Lovecraft. Lovecraft. Isso, Lovecraft. H.P. Lovecraft. Lovecraft, ele tem... Enfim, o Poe, ele tem um texto sobre a composição, né? E o Lovecraft também tem um outro texto sobre a escrita. E num desses textos, eles discutem o seguinte, né? Existe uma diferença, né? Da história ali, de um tempo cronológico e da trama, né? Então, muitas vezes, né, a história, muitas vezes a trama, ela começa no tempo cronológico do passado. Vocês compreendem isso? Né? Então, a gente sempre vê aquela imagem, né? A imagem, muitos filmes começam assim, né? A pessoa olhando assim para a câmera, assustado, quebrando ali a quarta parede, dizendo assim: você deve se perguntar como é que eu cheguei aqui, pois eu vou te contar como é que eu cheguei aqui, né? Então, assim, a história ela começa ali do final e vai, né? E aí recupera o passado. Então, essa história aqui, ela tem um pouco desse elemento. Só que quando chega no passado, né, com a discussão que o Yutsu tem com o Stephen Albert, você vai para um outro passado, que é o do avô do Yutsu, né? Então, assim, só que tudo isso, gente, a gente não deve perder isso de vista. Tudo isso se encontra num presente. E a pergunta é: que presente é esse? Em primeiro lugar, o presente de uma declaração. E em segundo lugar, né, a história, tal como ela está sendo aqui, né, contada, né, em tese, de maneira objetiva. E essa história ela inclui essa declaração,
em que faltam as 2 páginas iniciais, né? Então, assim, é basicamente isso que eu tento refletir com vocês, né? Quer dizer, a gente tem essas referências aos passados, né? Mas a gente acaba sempre retornando para esse presente, né? Que é o presente em que as coisas são contadas. Por mais que você refira a elas no passado e você especule sobre possibilidades que não se realizaram, em tese não se realizaram, tá certo? E aí eu vou entrar com mais uma possibilidade aqui com vocês, né? Então, na história do voo do Yutsu, o título dessa história é O Jardim de Veredas que se bifurcam, não é isso? E aí, o tempo que não está dito, mas o assunto é esse, é o tempo. E essa história aqui do Borges? O que é que não está dito e que possivelmente seria o tema central, incontornável desse conto? Será que é o tempo? Mas o tempo está dito. O tempo está explícito aqui. Será que é o tempo? O que é que não está dito e que possivelmente, né, é o mais enfático, o incontornável aqui nessa nossa experiência de leitura? O que é que está ausente, mas ao mesmo tempo, né, nós poderíamos assumir como, né, o mais importante? Talvez a gente não saiba a resposta, mas eu acho que vale a pena refletir sobre isso, tá certo? Porque pode ser que há aqui também uma certa charada. Fidelis perguntou: traição? Sabe por quê? Eu acho que é uma postura, assim, me fez pensar nisso. Por exemplo, o início começou com essa traição sendo descoberta, e no final ele atira no cara pelas costas, o cara se vira, ele aproveita, né, dessa situação para ele atirar. Isso é uma evidência de uma traição. Então, eu sugeriria aí, o que ficou mais evidente para mim nisso, né? É uma postura de traidor mesmo. É isso. A Érica diz aqui: eu acho que é a morte. Porque a morte. Opa, ela escreveu mais. Está sempre presente e só chega no final. E você, Marcelo, qual é a sua opinião? Gente, a minha. Vocês já perceberam isso, né? A minha posição muitas vezes é a da perplexidade. Muitas vezes a da, sabe, a perplexidade, que é de não ter algo, não segurar algo, mas ainda estar em busca, entendeu? Então, assim, esse conto, né, como eu disse, é um conto que no primeiro momento parece difícil, né? Mas é um conto que instiga a refletir, a sair em busca de compreendê-lo, né? E aí eu tenho muito isso, sabe? Eu realmente ainda não tenho alguma coisa que vocês falaram morte e traição, né? Eu coloquei aqui uma pergunta ali no começo, que foi: o que é que leva alguém a escrever uma declaração com tanta riqueza de detalhes, se referindo a eventos passados próximos e a eventos passados mais distantes,
Os eventos passados próximos, né, são esses, né, que a gente contou aqui, da fuga dele, né, do Madden, né, o encontro dele com o Albert, tá certo? O assassinato, mas também tem eventos ainda mais passados, né, que é o avô dele que abandona a carreira na política para escrever um romance e para construir um labirinto, né? E no meio dessa conversa com o Albert, eles chegam à conclusão de que, na verdade, não eram duas coisas, era uma coisa só. Quer dizer, o romance era o labirinto. Então, nós temos aí uma chave, né, da escrita literária como um labirinto. Então, toda vez que a gente acha que é alguma coisa, que a gente está muito confiante de que é alguma coisa, né, na verdade, é uma das possibilidades possíveis. As possibilidades, elas abundam. A gente pode pensar a partir da ótica da traição, é uma lente possível. Nós podemos ter a lente da morte, dessa escrita feita na iminência da morte, mas é uma lente possível, né? E aí, toda vez que a gente for conversar sobre esse conto, novas lentes vão se manifestando e vão se realizando na medida que elas aparecem como possibilidades. Então ele fala assim, essas possibilidades, elas são falsas, né? Não, não são falsas, mas elas são incompletas. Então, assim, pensar da lente da traição não é uma possibilidade falsa, Fidelis, mas será uma possibilidade que esgota, que completa, que satisfaz. Então, é essa a chave do jardim das veredas que se bifurcam, né? Pero no falsa del universo, né? Contudo, uma imagem incompleta, né? Essa trama de tempos que se aproximam, se bifurcam, se cortam, né? Ou que secularmente se ignoram, abarca todas as possibilidades. Todas as possibilidades, elas ainda não estão dadas, elas ainda serão produzidas, tá certo? Então, se a gente está pensando nisso como uma metáfora da arte literária, da escrita do romance, entendendo? Ela está entregando para o leitor isso, né, de que cada vez que um leitor ele aventa uma possibilidade, ele ao mesmo tempo realiza essa possibilidade e essa possibilidade passa a contar como, né, todas as possibilidades, né? E isso não se esgota, né? E isso não se esgota, isso não se completa, tá certo? Enfim, eu não sei, eu falo coisas que nem sempre estou certo de fazer sentido, né? Mas olha que curioso, né? O Albert ele coloca assim, né, que a narrativa do avô do Yutsu, né, o Tsui Pen, que era um calígrafo de renome, essa narrativa era considerada confusa. Por que era considerada confusa? Porque tem um personagem que morre no terceiro capítulo e no quarto capítulo ele reaparece vivo. O fato de que essa história ela abriga uma contradição faz dela uma coisa inaceitável, faz dela uma coisa confusa. Mas aí o que é que ele está propondo? E se as contradições, e se muitas vezes as ambiguidades não são aquilo que torna a história confusa, e sim aquilo que torna a história infinita em possibilidades? Aquilo que torna a história, né, esse labirinto. Então, gente, se isso é metáfora da literatura, isso pode nos ensinar alguma coisa. Que tudo bem, a literatura ela nos convida a sair em busca, a investigar, né, entendendo? A descobrir, entendendo? Mas se
se esse caminho for, na verdade, um caminho de se perder? E se perder, no caso aí, faz parte. Não é para sair mais esclarecido, é para chegar a esse estado de confusão, de perplexidade. Né? O que é que vocês acham? Né? Fica aí, né? Fica registrado como gravação. Quem sabe a gente reencontra esse texto aí num encontro futuro. Gente, falta pouca coisa para a gente encerrar o nosso encontro de hoje. Então, aqui as duas últimas perguntas. Ó. Se todos os desfechos possíveis ocorrem simultaneamente em tempos paralelos, como sugere a teoria de Sui-Pen, isso diminui a culpa de Yu-Tsu pelo assassinato de Albert? Se em outro tempo eles são amigos, o crime de agora é menos ou é mais grave? No caso aí, como o Fidel diz, a traição parece ainda pior, né? Então, isso aqui a gente discutiu bastante. Eu queria que a gente refletisse, né? Se a história das veredas que se bifurcam não serve para, de certo modo, desresponsabilizar, atenuar o peso, né, da escolha, né, do Yu-Tsu, né? Como é que vocês refletem sobre essa teoria, né, e a função que ela teria sobre a responsabilidade? Nos torna menos ou mais responsáveis? Fidel. Eu achei interessante isso. Mas você sabe que eu fiquei um pouco cismado pela própria postura do Albert, de citar essa situação entre amigo e inimigo. É como se ele já soubesse que a presença dele, do Yutsu ali, poderia ter algum desfecho não favorável a ele próprio, né? Eu não sei, fiquei na dúvida, assim, com relação a isso. Então, agora, a princípio, sim, né? Se existem vários caminhos, e ele, no primeiro, que a primeira versão, ele estaria sendo inimigo e matou, como um algoz, alguém que tinha feito algo positivo para os ascendentes dele, eu acho que, né, não que nada possa mitigar uma morte, né? Mas num outro tempo, isso poderia ter ocorrido diferente, né? De repente, juntos, os dois poderiam ter pensado, até o próprio Stephen poderia ter ajudado ele, como britânico, não sei, a revelar essa mensagem lá, mas acho que um pouco difícil. Mas, enfim, a ideia seria essa, né? De várias histórias, vários tempos, algum ele ser amigo, outro ser inimigo, outro eles serem indiferentes um ao outro e cada um seguir o seu caminho. Eu acho bem complexa essa questão, mas é válida a discussão. Passo a palavra aí. Obrigado, Fidelis. Leonardo? Eu acho que faz sentido, sim, porque se na narrativa do livro ele é culpado, se ele mata, existe uma possibilidade dele não sê-lo, né? Então, assim, sempre é desculpável, né? Então, em algum momento, eu sempre vou ser inocente, mesmo que nessa que a gente esteja lendo, que está sendo narrada pelo autor, ele seja o culpado. Né? Então, fica essa indeterminação perene, assim, né? De todas essas possibilidades. Isso aqui é interessante, porque dependendo do fundo metafísico, né, de uma discussão sobre a natureza da realidade, de como a realidade ela é configurada, nós vamos discutir a questão do livre-arbítrio, né, e depois a questão da responsabilização, da punição, né? Então, eu fico realmente com essa pergunta, se todo esse artifício aqui metafísico de discussão do tempo não é, na verdade, né,
uma trama, um artifício, né, um ardil, né, para diminuir, né, no final das contas, né, o peso do que o Yudson fez, certo? E aí eu tô lembrando aqui que eu tô preparando aqui umas aulas para o próximo semestre, que eu vou voltar a dar a história da filosofia 3, né? Que é a história da filosofia moderna lá nascente, né? E uma das discussões que dominaram ali o século XVI, né, era a discussão sobre o livre-arbítrio. Né? Então, de um lado, os humanistas católicos, né, do o Erasmo de Roterdã, e do outro, né, os reformadores protestantes, né, o Calvino, né? E na perspectiva lá dos reformadores protestantes, não havia livre-arbítrio, né? Tudo era necessário, né? E aí, numa dessas discussões, uma pessoa diz assim, bem, então alguém mata não por sua culpa, mas porque era necessário fazê-lo, né? E aí o juiz pega e responde, né? Pois bem, nesse seu mundo determinístico, né? Eu também não escolhi lhe punir, eu sou obrigado a lhe punir, né? Eu sou obrigado a dar a você a pena, né? Então você cometeu um crime e não há livre-arbítrio, você não teve escolha. E eu sou obrigado a lhe punir e não tenho outra escolha a não ser lhe punir diante do crime que você cometeu, né? Então, nem o fatalismo, nem esse determinismo absoluto, né? Ele retira de todo, né, a possibilidade de responsabilização, né? Nem essa ideia de mundos infinitos, em que as escolhas parecem um tanto faz, parecem indiferentes, mas será que elas são realmente indiferentes? Tá certo? Pois bem, pois nesse mundo em que ele cometeu um assassinato, né, o lado de cá, né, é o mundo em que o lado de cá o pune. Pode haver um outro mundo paralelo, né, em que ele realiza um assassinato e não sofre consequência nenhuma. Né? Tipo assim, mas talvez nós estejamos vivendo num mundo em que uma pessoa comete assassinato e realmente não fica por isso mesmo, né? Fica aí essa reflexão, né? Que a pergunta, no final das contas, é essa, né? Quer dizer, esse crime se torna mais ou menos grave, né? Isso diminui a culpa do Yutsu. E, gente, para finalizar o nosso encontro, você sente que venceu o enigma de Borges ou você ficou preso em uma de suas veredas sem saída? Né? Em Borges, o leitor é o verdadeiro construtor do labirinto. Gente, depois da leitura, da releitura e das discussões, né, que nós realizamos aqui, você sente que venceu ou você está um pouco preso aí? A Érica já colocou, fiquei presa, estou presa nessas veredas, nesses becos sem saídas, Aí abro para vocês comentarem aí, como é que vocês se sentem, como eu falei para vocês. Eu estou nessa perplexidade, assim, eu não acho que venci o enigma, de jeito nenhum. Não inclusive acho que não estou nem perto. E aí, gente? Eu também não venci, não. Acho que eu estou preso igual a Érica. Por aí. Borges, preciso ler mais sobre. Vou ler o livro todo, né, na realidade, para ver quais são as outras ficções que ele está propondo aí. Interessante. Eu também acho que não, também não consegui vencer. Só para encerrar a minha fala, que eu fiquei, quando eu terminei o conto, em que aparentemente ali, ao final, é um conto que aparentemente ele explica, né?
é isso, é isso, é isso. Falei, gente, mas assim, não pode ser, né? Assim, tem alguma coisa a mais do que isso. Borges não é tão simples assim. Eu acho que tem coisa atrás dessa explicação que parece ser muito lógica, muito direta, mas que eu acho que tem uma camada por trás. Então, eu também vou fazer ressonância com os colegas aqui e acho que eu fiquei mais perdido do que quando eu entrei. Eu também tô, assim, em perplexidade, mas uma coisa, assim, que me fez pensar, que coloca, pelo menos, eu acho, uma possibilidade de luz é a questão da carta, né? Porque no começo ele fala, ele vai pegar as cores dele no bolso, e aí entre essas coisas tem uma carta, e essa é uma carta que ele fala que tem destruir. E aí depois, no final, essa uma nova carta aparece, que é a carta que Albert pega, que é justamente a carta do que ajudou a revelar o segredo do romance, do labirinto. E aí, assim, eu fiquei sentindo que isso dava alguma luz de que existem, é, como é, construções temporais não sequentes, sabe? Que o labirinto realmente existe. Essas temporalidades conjugadas, né? Você fala no sentido mesmo do multiverso? Eu suponho que sim, acho que sim. A ideia de que não existe uma sucessão temporal absoluta. Não sei se isso quer dizer necessariamente multiverso. Então, gente, eu tô. De fato, tem esse parte final aqui em que ele menciona que ele tem uma perspectiva sobre o tempo que é diferente de Newton e Schopenhauer, né? Que acreditam em um tempo uniforme, absoluto, né? E aí o Gleison também falou a ideia assim de um tempo em que as coisas se sucedem, né? Então é uma ideia aí de causa e efeito, né? Então sempre reflito também um pouco, também podia refletir sobre isso. Gente, por hoje estou bem satisfeito. Agradeço aqui a presença de todos vocês, né? E nós nos reencontramos daqui a 2 semanas e meia, em um domingo, para discutirmos o Romeu e Julieta. Tá certo? Daqui a 2 semanas e meia, não, daqui a 3 semanas, né, se eu não me engano. Não, daqui a 2 semanas, para discutir o Romeu e Julieta. Então, leiam ali, ou releiam, assistam ao filme, e fica aqui o meu agradecimento pela presença de vocês e pela discussão que eu curti demais. Foram horas muito bem passadas. Obrigado, gente. Valeu, professor. Até mais, boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Ah, professor, só uma pergunta. Você vai, vai postar alguma coisa no Instagram? Só porque eu queria repostar alguma coisa, se você postasse. Eu acho que sim. É, acho que eu vou postar algumas coisas lá, talvez a foto do encontro, talvez a gravação também. Eu acho que ela já fica Uhum, disponível daqui a pouco, né? Daqui a pouco. uhum, tudo bem, tudo bem. Só queria repostar alguma foto. Mas é isso. Valeu, professor. Valeu, obrigado.